E para explicar ponto a ponto, né, desse anúncio feito pelo governo federal, a gente tem a companhia aqui no Novo Dia, nesta sexta-feira, do nosso colunista do CNN Money, Gilvan Bueno. Oi, meu amigo, tudo bem? Que honra tê-lo. Aliás, estamos aí no mesmo tom, na paleta de cores, hein? Azul hoje para essa sexta-feira. Você está bem? Bem-vindo. Que alegria, muito bom dia revê-lo, Renan, e nossa audiência. Estamos na paleta azul para trazer aqui um pouco de prosperidade, né? É isso, é o que a gente espera. Gilvan, a pergunta que eu tenho para você é com relação a esse pacote que foi anunciado, né, a essas medidas, e eu queria entender um pouquinho mais. Que medidas são essas que compõem essa decisão anunciada pelo governo federal? Renan, nós fizemos aqui uma arte, eu queria convidá-la para entrar no ar agora, que destaca esses principais pontos, porque a gente tem aqui uma discussão no cenário global de que nós teremos aqui uma ampla inflação, nós teremos aqui medidas que podem impactar muito a nossa economia, e a gente sabe que o Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, e 60% da cadeia produtiva do Brasil atravessa rodovias, vive nas rodovias. E esses caminhões que estão nas rodovias utilizam diesel. Então imagine que um produtor que está trazendo a sua mercadoria aqui para o Sudeste, ele consegue fazer isso. Ele vai atravessar muitas estradas. Então o governo federal começou a se antecipar. Ele fez uma série de medidas. A primeira foi a ideia de um imposto zerado, PIS e COFINS, uma subvenção aos produtores e importadores e um imposto de 12%. Ele fala que o impacto fiscal será neutro, mas a ideia aqui, Renan, é ele já começar a não permitir que essa questão inflacionária chegue ao bolso das famílias, porque isso pode prejudicar ainda mais a nossa ideia de redução de taxa de juros para um patamar que consiga ativar a economia e os empresários consigam criar projetos que gerem mais empregos e coloquem o dinheiro em circulação. Então, as medidas foram utilizadas muito para reduzir isso e também não trazer aqui uma expectativa ruim para quem está fazendo investimentos. Ô Gilvan, o petróleo ele segue acima dos $100 nessa manhã, correto? Essa cotação preocupante, ela vale para o barril do tipo Brent, mas o WTI, né, que é a referência nos Estados Unidos, também é negociado quase que mais ou menos aí nessa mesma faixa de preço. A gente está falando de $95. A pergunta é a seguinte, né? Será que a gente vai ultrapassar a marca dos $120 registrada lá no começo da semana? Nos próximos dias, existe essa previsão? Continuidade dos conflitos no Golfo Pérsico. Essa é a grande palavra, a grande estrutura de pensamento dos principais investidores, tomadores de decisão, Renan. Por quê? Porque a cada dia que o conflito vai durando, nós já estamos no 14º dia, você vai tendo incertezas na distribuição, na cadeia produtiva. E sim, nós podemos ter esse preço acima dos $100, como nós tivemos no último final de semana, porque quando tem um ataque nessa estrutura, nessa infraestrutura produtiva do petróleo no Golfo Pérsico, os preços sobem, como nós tivemos na madrugada de domingo para segunda, ele próximo de $120. E agora, nas últimas 48 horas, como nossa programação tem apresentado, nós tivemos aqui diversos ataques a navios petroleiros. E isso pode trazer uma instabilidade. A produção pode ser reduzida. Kuwait, Oman, a Arábia Saudita começaram a reduzir essa produção. Os Estados Unidos, saindo há pouco, está tirando a sanção na Rússia para conseguir distribuir isso. Então, a gente pode ter, sim, um petróleo acima de $120. E aqui tem 3 questões, Renan, que eu queria convidar a nossa audiência, que serão impactos, né? O primeiro impacto aqui, a gente vai olhar muito para essa questão da inflação global no mundo, porque você vai ter essa matéria-prima mais cara, isso vai encarecer os preços e vai trazer uma questão de juros mais altos. O preço das commodities, como nós falamos no mercado financeiro, que é soja, trigo, milho, fertilizantes, isso pode trazer um custo, por exemplo, para a inflação de serviços, e isso, por exemplo, prejudica aqui a nossa ideia de taxa de juros. Ontem, a Bolsa de Valores aqui no Brasil caiu, mas tem uma ação em particular, Renan, que subiu mais de 21% nos últimos 30 dias, que são as ações da Petrobras, chegaram a um preço de R$45. Então, no mundo da Bolsa de Valores, você tem uma pressão de curto prazo, nas taxas de juros futuras, você tem uma alta, e na inflação, isso já começa a pesar. Então, isso está trazendo uma grande consequência
para o cenário mundial e afastando investidores e trazendo um pouco mais de cautela.